Bom dia, igreja. Mais um devocional, oportunidade que Deus nos dá de compartilharmos aquilo que Ele está fazendo no nosso meio e de alguma forma nós podemos crescermos, né? Nós podemos nos ajudarmos mutuamente. As experiências, aquilo que nós temos visto e aquilo que Deus tem falado no meio da sua igreja, no meio do seu povo. É importante nós estarmos compartilhando essas mensagens, ouvindo, prestando atenção naquilo que é falado, naquilo que nós falamos e naquilo que nós ouvimos. E é sobre isso, sobre essa atenção, sobre esse cuidado que nós precisamos ter com aquilo que falamos e com aquilo que ouvimos, que eu quero compartilhar hoje algo com vocês. A palavra que eu quero compartilhar está em Mateus no capítulo 6, no versículo 5, onde Jesus ensina como orar e nos dá um modelo de oração. Mas eu quero só ler um versículo com vocês, e é nesse versículo que eu quero alicerçar esse momento, esse tempinho nosso aqui de devocional. Jesus fala assim no versículo 6: Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Algo que me chamou nesses últimos dias a atenção é a palavra secreto. Antes de entrar realmente ali para tentar compartilhar com vocês as impressões, aquilo que eu tenho refletido, eu preciso lembrar você que a palavra ou o significado secreto, e talvez aqueles que trabalham em algum departamento público ou militar sabem que isso se dá à devida importância de um documento, a devida importância a um assunto. Relativo à importância dada àquele assunto, àquele documento, àquilo que está sendo tratado. Então existem documentos, assuntos secretos e assuntos ostensivos, ou seja, ostensivo é aquilo que todos podem saber, é aberto ao público. E secreto é aquilo que somente aqueles que realmente são os interessados, ou aqueles que realmente podem, que aquele assunto diz respeito, podem tomar, ou autoridades, né, que tem, as pessoas que têm autoridade sobre aquele assunto têm o direito de ficar sabendo, de saber o conteúdo daquele documento, daquele assunto que é tratado. E aqui o Senhor Jesus fala que o Senhor, quando nós entrarmos no nosso quarto, nós temos que entrar e ali o Senhor está em secreto. A importância desse momento de oração. Então nós vemos que nós podemos orar por pessoas, por irmãos, por pessoas no nosso trabalho. Nós podemos e devemos orarmos como igreja, nós podemos e devemos orar como família, nós podemos e devemos orar por pessoas que se apresentam, ou pessoas que nós somos levados pelo Espírito, ou pessoas que vêm e pedem uma oração. Podemos e devemos. Porém, existem alguns assuntos, existe algo a respeito das nossas vidas que precisam ser tratados em lugares secretos e de uma forma secreta, e com a autoridade que tem realmente poder para ouvir aquele assunto, para tratar conosco sobre aquele tema. Então eu quero te falar que o secreto aqui nos eleva a uma importância dada àquele tipo de oração. Existem orações que pessoas podem ouvir, pessoas podem compartilhar assuntos a respeito das nossas vidas, porém existem assuntos que nós precisamos tratar com a devida importância em secreto, com o nosso Pai, com aquele que realmente pode e vai nos dar a direção e resolver aquele assunto conosco, ou
conosco, né? E ali ele fala também, e o Pai que vem em secreto. A devida importância que nós precisamos dar àquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, não somente a nossa oração com o nosso Pai, mas saber que após nós deixarmos aquele quarto de escuta, aquele local secreto onde nós estamos conversando com o Pai, nós precisamos saber que Ele está a todo tempo nos observando. E a qualquer momento Ele pode nos chamar para trazer informações, ou para nos dar revelações, ou para responder aquela oração em secreto que nós conversamos com Ele, que só nós, ou no caso eu e Ele, você e o Pai sabem. Então nós precisamos entender que existem assuntos importantíssimos que precisam ser tratados em secreto. Assuntos que muitas vezes nem seu cônjuge, nem seus filhos, nem seu pastor, nem pessoas mais íntimas suas têm condições de saber, porque é algo muito específico seu. Não é errado, porque muitas vezes nós precisamos de direções específicas de Deus. E pessoas, por mais íntimas, por mais confiáveis que sejam, podem atrapalhar esse processo. Entenda, com o maior das boas intenções, podem atrapalhar. Porque o tempo, o momento certo, a hora e o local certo, somente o Pai sabe. Por isso que é secreto. Somente Ele sabe. Jesus fala que o dia e a hora que Ele volta, só o Pai sabe. Imagine, nem o próprio Jesus sabia quando estava aqui na Terra. O momento, a hora, o lugar, quando vai se tratar a volta dele, nem Jesus sabia. E isso que Ele orava todas as madrugadas com o Pai. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, esses assuntos importantíssimos, para finalizar essa explanação, esse tempo, nós precisamos estar atentos e, de preferência, gravá-los na nossa memória. Esses assuntos importantíssimos nós precisamos guardar nas nossas memórias. Esses assuntos importantíssimos nós precisamos ter em mente que nós não podemos esquecer da forma, do tempo, de como vai acontecer. Do que está acontecendo no nosso dia a dia, porque a resposta de oração muitas vezes vem de uma forma que nós não esperamos, de pessoas que nós não muitas vezes imaginávamos e de uma forma inesperada. Então nós precisamos estar com isso guardado nas nossas mentes, essas orações, para que nós possamos entender que aquilo que nós fazemos em secreto, aquilo que nós conversamos em secreto com o nosso Pai é importantíssimo, e só nós e Ele sabemos. Tanto que Ele nos vê em secreto, mesmo depois que nós saímos dali, Ele está cuidando de nós, e a qualquer momento aquele assunto importante nosso pode ser revelado, ou pode ser esclarecido, elucidado a qualquer momento. Ele pode nos responder, nos orientar, nos corrigir, né? Ou trazer a resposta ou aquilo que nós precisamos para aquele assunto, para aquele tema que foi tratado em secreto. Dito isso, quero lhe dizer que, de uma forma simples, nós precisamos prestar atenção. Nossas orações, o Pai não brinca. A nossa memória é curta, mas a do Senhor, a do nosso Pai, não é. Falo isso porque já fazem alguns anos que eu tenho caminhado com Deus. E hoje eu tenho um compromisso de todos aqueles que vêm e eu tenho oportunidade de conversar, compartilhar essa questão. Preste muita atenção, porque eu já fui muito tolo no início, na minha caminhada cristã. Eu ia muito no embalo daquilo que eu via, das pregações, das orientações, só que cada vida é uma vida. Cada história é uma história. E muitas vezes levado emocionalmente por alguma pregação, por alguma canção, você fala coisas, como eu já falei na semana passada, a respeito, em Eclesiastes, fala da questão de você fazer votos. O Senhor não esquece daquilo que você fala. Hoje eu presto muita atenção com aquilo que eu oro e peço,
ou aquilo que eu coloco na presença de Deus, até quando vou orar por outras pessoas. Eu presto muita atenção para pedir que Deus faça a vontade dele na vida daquela pessoa, e não aquilo que nós, ou mesmo aquela pessoa, naquele momento precisa ou deseja. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade, a minha e a sua, ou daquela pessoa que vem buscar oração, não é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes é tendenciosa, muitas vezes é egoísta, né? Entenda isso que eu estou dizendo, preste atenção, ore com atenção, registre suas orações mais importantes, e aquilo que você for conversar com o Pai em secreto, guarde na sua memória, preste muita atenção, que no tempo oportuno Ele vai te responder. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.